Boa tarde. Bolha. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a bolha. O que é a bolha social? Eu ouvi falar sobre bolha e achava uma coisa estranha. Parecia que não tinha nada a ver com a minha realidade. Era um conceito extravagante, né, que se falava no jargão da internet, da rede. Mas depois que eu comecei a usar mais Facebook, WhatsApp, Instagram, que ainda domino muito pouco, eu vi que esse termo cada vez era mais usado, né? Eu tenho realizado cursos, feito pesquisa na rede, realizado cursos sobre como trabalhar, como gravar, né? E pouco a pouco vou adquirindo elementos sobre o que é bolha. A minha experiência indica que a gente sempre teve contato com bolha, apesar de não saber e não ter esse conceito tão explícito, né? Na minha infância, eu vivia como originário de uma classe média mais ou menos acomodada, eu vivia no interior, tive uma infância muito movimentada, né? E tinha círculos que a gente frequentava. Normalmente o círculo predominante para mim era com a molecada, né? Molecada na rua que eu vivia, éramos bastante livres, soltos naquela época, vivíamos fazendo travessura, correndo para lá e para cá, né? Tinha a escola, que era outro círculo, né? Círculo ambiente de amizade. Tinha o círculo da família e tinha aquele círculo social que sempre era um problema, né? Um círculo social que a gente não queria, de certa forma, conviver. Eram as festinhas mais formais, que você tinha de ir bonitinho, limpinho, né? Eu gostava de andar sempre sem sapato, então nessa época, nessas festas, nesse momento, tinha de se arrumar tudo direitinho, colocar roupa de domingo e, e ter uma atitude mais formal, né? Então eu imagino que as bolhas eram aquela bolha da molecada, era a bolha da turma da escola, era a bolha social. Eu faço a ideia de que isso era uma espécie de sinônimo, né? A gente tinha na cada uma delas características muito especiais, né? A turma de rua, a turma que vivia jogando bola, correndo, indo nos pastos, tinha um pântano perto da minha casa e tudo. A gente tinha nossos próprios costumes, para nós, nosso horizonte era aquele, nosso universo era aquele que a gente vivia. Era essa nossa bolha, né? Bom, isso foi evoluindo, foi modificando, pouco a pouco. E quando eu tinha uns 10 anos, eu mudei para a capital. Foi a época de admissão, naquela época tinha admissão escolar, que tinha de fazer admissão para entrar no segundo ciclo. Eu fui para Belo Horizonte com minha família, e aí a situação era bem diferente. Era uma cidade grande, a gente já ficava de roupa o dia inteiro, não ficava de calção como antes, né? A gente já tinha de frequentar a escola, que era mais formal, né? Mas mesmo assim começaram a existir as bolhas da época na turma de adolescente. Tinha a turminha do edifício, sim, inclusive uma espécie de ganguezinha que se vão formando na época, né? Nessa época eu tive uma experiência de uma bolha, aí sim, foi mais parecido com o que é uma bolha realmente, que eu fiquei doente, tive de ficar isolado durante um certo tempo. Isolado não porque eu tinha a possibilidade de transmitir alguma coisa, mas é que eu tinha de manter um regime, uma dieta muito forte e tinha de ficar praticamente na cama durante muito tempo. Eu passei um ano nessa espécie de bolha, um ano sem sair de casa, um ano numa espécie de confinamento, assim, com idade de adolescente, pré-adolescente, mantendo esse isolamento. Recebi algumas visitas, né, mas era mais de família, não era nada agradável visitar um doente desse tipo. E eu tinha os meus contatos com a realidade externa, através da janela, depois quando eu pude levantar, através da televisão, né, e através das visitas. Isso sim, foi uma experiência parecida com o que seria um conceito de bolha, realmente, né? Bom,
Depois, nos seguintes 50 anos, né, aí foram várias as bolhas, vários os meios em que eu vivi, e cada um, de certa forma, com a sua dinâmica própria, com a sua cultura, sua forma de falar, né? Mas o que é bolha hoje em dia, né? Bom, vou tentar explicar o que é para mim uma bolha hoje em dia, pelo pouco que eu andei lendo, pesquisando e pelo pouco que eu entendo. Hoje, quando a gente navega na internet, a gente vai acessando determinados conteúdos, determinadas postagens, determinados aplicativos, né? E a gente vai postando alguns assuntos e tudo que a gente vai fazendo vai ficando guardado, né? Vai ficando acumulado. A partir dessas informações, existem algoritmos, sim, que sistematizam essas informações e combinam com informações similares de outras coisas. Por exemplo, pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades, vão sendo as pessoas que vão tendo mais acesso ou sendo as pessoas que podem receber mais as nossas mensagens. Isso manejado pelas máquinas. Isso funciona também para publicidade. Por exemplo, se eu vou viajar, se eu quero viajar, começo a pesquisar passagem, sim, passagem aérea, eu começo a receber informações de hotéis, começo a receber informações de lugares turísticos, de alternativas de viagem, né? É que eu estou dentro de um sistema que analisa as minhas interações com a rede e a partir dessas interações ele vai direcionando para mim determinadas mensagens. Bom, isso é uma parte do que é a bolha. Mas como isso é feito, né, de uma forma mais ampla, a própria internet começa a selecionar os aplicativos, eu não sei exatamente como, mas começa a selecionar as pessoas que têm uma vida mais ou menos parecida, interesses parecidos, inquietações parecidas, emoções parecidas, e começa a articular para que seja esse o universo que você frequenta, né? A comparação que eu fazia com a infância é essa, né? Aquele universo que você frequenta começa a ser um universo real seu, começa a ser a sua vida, né? Isso é trabalhado na internet de uma forma que a gente não percebe, né? E de certa forma a gente pensa que está fazendo o que a gente quer na internet, mas a gente está sendo induzido a fazer determinadas coisas. A gente pensa que está vendo o que quer, mas nós estamos sendo induzidos a ver, sim? E ao mesmo tempo, nós somos induzidos a consumir determinadas coisas ou somos estimulados a determinadas emoções, a determinadas coisas que os algoritmos reconhecem que a gente está sensível a eles, né? Bom, então a internet insere a gente numa bolha de uma forma não voluntária. Ou seja, eu começo a ter um relacionamento, ter uma interação com determinado grupo ou determinado ambiente, não porque eu tenha decidido fazer isso, mas que a internet me leva a fazer isso. Ela começa a formar um perfil meu e começa a colocar esse perfil em contato articulado com outros perfis semelhantes, né? Isso gera a possibilidade de manipulações, algumas inclusive hoje estão aparecendo como verdadeiramente criminosas, né? Uma coisa é a fake news, que vocês já ouvem falar constantemente. Então, para determinada bolha se joga determinada fake news e as pessoas são suscetíveis de acreditar. Ou então de tendências também de manipular a política, de tendência de manipular as emoções para determinado grupo. É isso que é a bolha. Se alguém quiser saber mais sobre a bolha, eu sugiro que pesquise também na internet. E aí a internet, né, vai julgar ele para uma bolha, seguramente é a bolha dos interessados em pesquisar sobre a bolha. Bom, quanto ao algoritmo, o que é o algoritmo? Bom, se fala muitas vezes em algoritmo e a gente não sabe o que é, né?
eu também estive vendo, e algoritmo é uma espécie de orientação em linguagem de máquina básica que permite que a máquina entenda determinado tipo de coisa e que faça determinado registro, né? Eu acho que parece um pouquinho com aqueles algoritmos que se fazia nas programações iniciais, que era preparar o computador para dar pequenas respostinhas de sim ou não, né? E que vão sendo cada vez mais complexas. É isso. Muito obrigado. Por hoje ficamos aqui.